Olá, vou mostrar para vocês aqui agora a instalação do antivírus para o nosso servidor de proxy. A gente utiliza o pacote da Kaspersky aqui, então faz o download da versão RPM no próprio site da Cave. Baixando a versão RPM, instalação em padrão. For Proxy, tranquilo, foi feita aqui a instalação. Agora é só você rodar essa linhazinha aqui, esse comandinho aqui que ele te pede, que é o apt, que é a configuração inicial, né? O post install. Aqui ele vai fazer toda a configuração inicial do antivírus. Vamos aceitar a licença. A primeira coisa que ele pede é o caminho do arquivo de chave. Eu coloquei em /root. Você não precisa colocar o nome da chave, basta colocar o diretório onde a chave está. Ele já enxerga isso aí. Aqui é a configuração do proxy. É uma diferença da instalação do servidor de internet para os outros servidores. Como ele já está na borda, você não precisa colocar configuração de proxy para ele, porque ele é o proxy, então é só passar direto. Agora chega a etapa aqui da update. Sempre bom fazer o update assim que concluir a instalação. A gente dá um enter, deixa ele trabalhando no update. Assim que concluir o update, a gente vai finalizar a instalação, configurar ele para o Squid, colocar a linhazinha do cabo server, né? Ele faz automaticamente para a gente também, funciona muito bem. A gente vai poder estar finalizando a configuração. Como isso aqui demora um pouco, a gente vai dar uma pausazinha no vídeo. Continuando aqui, agora que concluiu a atualização do antivírus, a primeira pergunta que ele te faz é se você quer colocar, configurar os updates automáticos. Então, resposta óbvia, né? Sim. Ele pergunta sobre o WebMin, se você quer configurar uma interface para o WebMin ou não. O WebMin eu considero um serviço a mais rodando, consequentemente uma brecha a mais. Então a gente prefere não manter instalado. Tá? Muito prático, mas é um serviço a mais rodando e uma potencial brecha de segurança a mais. Então a gente não mantém. Como consequência, a gente mantém em branco, dá um Enter. Aqui vem a parte de configuração do ICAP, que é a configuração direto no arquivo do Squid. Ele dá as opções para você, sem integração, com integração, configurar o Squid manualmente ou configurar o Squid automaticamente. Como o path que ele deu aqui para o Squid é o path real, a gente pode ir direto na opção 4 e deixar que ele configura. Tá? Confirma, você dá um yes aqui confirmando, e ele já faz a configuração para você. Está instalado, já está rodando, já está configurado, ele automaticamente dá uma reconfigurada no Squid, tá vendo? Então, tá tranquilo, você vê que não deu erro nenhum do módulo do ICAP, tá funcionando. Agora, o que ele faz quando tem vírus? Os arquivos de configuração para setar isso tá aqui, ó, tá? Esse caminho. Você tem que entrar nesse caminho, pt, cave, só tem os arquivos de configuração dele aqui, então, caveforproxy.conf. Você tem diretório da licença, diretório da base das atualizações, é a mesma sintaxe, o mesmo arquivo de configuração das versões anteriores que rodavam também no NT Server. Agora está com a versão 8, o formato é um pouco diferente, mas a configuração aqui é a mesma, tá? Daqui a pouquinho, descendo mais aqui, são as configurações dele, você pode manter padrão. As únicas que a gente altera são realmente aqui as do que fazer, né? Caso haja vírus. Os módulos do ICAP, Group Settings, ICAP Server Options, o que ele vai checar, tá? Aqui ele mostra para você. Vai escanear o que? Você pode manter tudo por padrão. Aqui vem. Você vai tentar curar arquivo infectado? Não, a gente não mantém isso. Arquivo está infectado, a gente deleta por padrão, tá? Análise heurística. Arquivo compactado se checa ou não. Usuário verificador se checa ou não. Algumas URLs, se você quiser que ele não verifique, no site de bancos pode dar erro, alguma coisa, você coloca aqui e ele não verifica essas URLs. Essa linha aqui ele também suporta um caminho, tá?
Você também pode setar um caminho com um arquivo de texto com um bloco de endereços aqui. Funciona muito bem. Caso você tenha mais de um site que você não quer que ele verifique, o site da empresa, a intranet da empresa, não, esse aqui eu não quero que verifique, é um site meu, eu sei que está ok, não precisa ficar gastando o processamento com esse site. Então você coloca, se tiver vários sites em um arquivo, especificando um caminho, se for uma quantidade pequena de site, você coloca apenas a URL separadas por vírgulas, tá? Agora aqui as ações, essas são as principais aqui. Ações aplicadas quando o antivírus verificar. Vamos lá. Em caso de infectado, você dá o deny. Em caso de suspeito, deny. Em caso de perigo, deny. Em caso de erro, você pula o arquivo, deixa para o antivírus da estação. Às vezes dá algum erro durante a verificação, a gente pula. Em caso de arquivo protegido, você pula. Por quê? A pessoa está fazendo download de um arquivo compactado com senha. Se o arquivo está compactado com senha, o antivírus não consegue abrir. Então você tem que passar para o usuário, deixar o usuário digitar a senha do arquivo para depois estar sendo verificada a ação na máquina. Aqui é uma opção desnecessária, tá? Em caso de cura. Como a gente não está aplicando nenhuma validação, nenhuma cura lá em cima, a gente falou que não é para tentar curar, se achou é para não fazer, sim, não tentar curar, já cair nessas regras de deny aqui, aquilo ali não tem necessidade. Em caso de erro de licença, aqui você tem que colocar o deny, tá? Porque senão você vai trabalhar com um servidor com erro de licença ou com erro no banco de dados, ou seja, sem proteção nenhuma, consumindo recurso e pensando que está protegido. Então você seta como deny para caso haja algum erro e ele já pare e já te mostre o que está acontecendo. Aqui é só, você não precisa configurar absolutamente mais nada nesse arquivo, só salvar e sair. Está pronta a instalação e configuração do Kaspersky no seu servidor de internet, integrado com o seu proxy switch